Vamos lá, pessoal. Havia gravado um vídeo aí para bater papo com vocês e agora vamos para a luta, filhos da pátria. Depois de quase 40 horas estudando esse diabo desse edital, se eu cometer alguma gafe aqui, por favor, avise, mas, porque olha, não é fácil adotar uma tática de guerra correta para que nós possamos vencer o Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. Aviso aos navegantes, sejam os mais antigos de estudo e os mais novos. Aos mais novos, parabéns! Não precisa ter medo, é melhor você do que quem já vem com um monte de vício. E você que já está há um tempo, parabéns de manter a luta, é isso mesmo, porque o TRT tem de ser perseguido. Legal? Vamos lá. Pessoal, quebramos o edital para vocês e nós vamos falar sobre um monte de coisa aqui desse concurso que saiu pela FCC. Vamos lá? Polos, importante aqui bater papo. Polos, Bauru, Campinas, né, o TRT, a gente costuma falar o TRT Campinas, né? De repente a gente pode trabalhar em Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão, São José do Rio Preto, grandes alunos por lá. Fiz uma palestra lá uma vez, fui recebido, nossa senhora, ô gente boa que tem por lá. São José dos Campos, né, nosso amigo Douglas, professor, e outros amigos aí, Sorocaba também. Agora vamos descer. Opa, abri aqui, abri o zoom demais. Vamos lá. Cargos. Bom, nós estamos trabalhando, por favor, se você já conhece o concurso, não sei, eu tenho de explicar para todos os colegas. O Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, da 15ª, pode se assemelhar bastante com o TRT2, São Paulo. Cargos. Analista. O analista, gente, é o da área jurídica. Eu costumo dizer que nós temos 4 cargos, né? Quatro focos, basicamente. O analista judiciário, área judiciária, formação na área jurídica. Por sua vez, o que é formado na área jurídica, eu posso ter, ó, esse aqui, o analista judiciário, vai trabalhar lá dentro, né, do tribunal. E, por exemplo, eu posso ter também a especialidade oficial de justiça avaliador federal. Professor, meu primo trabalha como oficial de justiça avaliador, o antigo executor de mandados. Ele ganha um pouco mais, ganha bem mais, passa de 10. Depois eu não sou da área jurídica, professor, estou fora da luta de jeito algum. De jeito nenhum. Olha aqui, ó. Você tem também o analista da área administrativa, formado em administração, formado em odontologia, formado em direito, que de repente pode fazer área administrativa, não importa, e as várias áreas específicas, TI e tal. Eu diria que ao lado do analista judiciário, o analista oficial de justiça avaliador federal e o analista administrativo, tá? Vocês têm mais dois, vamos dizer assim, mais 2, que são muito conhecidos. Quais? O técnico, por quê? Porque é nível médio, e nível médio aqui, pessoal, ganha muito bem, ganha 5 mil líquido. Na prática ganha até um pouquinho mais. Então, é um concurso de elite, é um tiro muito bom. Então, faz aí um esforço bacana, até dia 15 de dezembro, porque vale a pena, sim senhor. Professor, e se der tudo errado? Se der tudo errado, você já está preparado para o TRT2 ou para o TRF. Senhores, a luta de concurso público, ela é totalmente desproporcional às benesses, a coisa boa que é ser servidor, ter garantia, estabilidade, poder financiar um imóvel com tranquilidade. 5 mil, 10 mil, 12, 15 mil, não deixa ninguém milionário, mas 10 mil caindo na conta do analista mensalmente, chovendo ou fazendo sol, tem muito profissional que ganha 20 por aí que trocaria. Por quê?
por conta de chegar numa empresa no auge da velhice, 40 anos no Brasil, os caras mandam embora e de repente vai procurar trabalho para ganhar o que ganha lá na empresa. E o padrão de vida? E o filho que estava naquela escola? Complicado, não é, pessoal? Então vale muito a pena o serviço público e desejo a todos aqui muita sorte, muito trabalho, né? E acima de tudo, que tenham fé nessa luta que vocês estão fazendo, que não é um... Eu não estou aqui falando de algo que eu não acredito. Eu não estou vendendo algo que eu não acredito. Eu estou falando de algo que eu creio. Fui servidor também. Vamos embora. Vamos descer aqui, ó. Inscrições, analista e técnico. Tá aqui os valores. Gente, tudo isso tá no edital. Vai que o professor falou uma bobagem aqui. Tá lá no www.fcc.org. Tá lá no site da FCC, tá bom? Então, o que você tem de fazer? Ó, vou até abrir aqui, ó. Não, vai que alguém não sabe, né? Você vai entrar lá e vai colocar concursosfcc.com.br, entra no site da FCC e pode acompanhar a minha palestra aqui explicativa do edital. Acho até mais salutar. Muito bem, professor, vou lá e baixo concursos novos, tal, TRT 15. Isso aí, tá bom? Pego esse edital antigo, professor. Pega esse, tá bom? Vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, início das inscrições, tá lá, ó, muita gente perde o dia das inscrições, veja que coisa gostosa, né? A pessoa, ela esquece do dia das inscrições. 10, o dia 14 do 10, e vai até dia 7 do 11. Provas, gente, aqui tá o motivo da discórdia de muita gente. Por quê? Salvo engano, tem uma prova no mesmo dia. No domingo, dia 15 do 12, também marcada aí. Poxa, muita gente brava, falou, poxa, marcado 2 provas no dia. Acontece, isso acontece. Vamos para a divisão das provas? Vamos lá. Gente, ó, isso aqui é o mínimo que você tem de saber. Nós vamos explicar coisas aqui muito difíceis, mas é o mínimo. Você não pode ir para uma guerra sem saber as regras. Então, vamos lá. Analista judiciário, seja a área judiciária ou o executor, o antigo executor de mandados, oficial de justiça, avaliador, formado também em direito, tá bom? Aqui, ó, você vai ter 20 questões de peso 1, por favor, e 40 da parte específica vezes 3. Não precisa ser nenhum gênio, né, para saber que aqui os possíveis, né, 4 vezes 3... você pode fazer 120 e aqui, claro, né? Você pode fazer 20, né? E a parte de discursiva cai para eles. Há uma diferença sutil, porque isso aqui é muito... Isso aqui, quem for falar para vocês, olha, quando aparece assim, é porque eles querem a redação desse jeito, tal... Isso muda por vezes. Aqui vão ser questões discursivas. 2 questões discursivas da parte específica. Falamos já sobre isso. 4 horas e meia de prova. Para o analista da área administrativa, aquele formado em área que não é a área jurídica, vocês vão ter uma base assim. 20 do geral e dos específicos, 40 também peso 3, hein, pessoal? Só que aqui... tem a discursiva, uma questão, e uma discursiva mais redação mesmo. Diferente das 2 discursivas aqui de cima, tá? Que podem ser questões de explicação mais detalhada. Mas aqui eu vou ter uma redação. Falamos já sobre de tão importância que é a redação. Seja discursiva ou a redação. Quem define provas na FCC, ultimamente, é a redação, a discursiva. Pelo amor de Santo Anastácio. Ai, professor, graças a Deus que o senhor falou. Porque eu vou fazer para técnico e para técnico não cai redação. Estás enganado. Tu te enganas dessa forma. Não. Olha aqui o analista, o técnico, pessoal. Conhecimentos gerais, 20 vezes 1. Específico, 40 vezes 3 e... a redação.
Já vamos ver o peso dela. Na área, nunca fiz esse cargo. Já fiz vários concursos dificílimos. Dessa vez, posso trabalhar com esse cargo por conta de 2 professores que trabalham partes específicas de segurança. Fiquem de olho. Parte de conhecimentos gerais e específico. 20 e também 40 vezes 3. Até aí, professor, tudo bem. Gente, vamos lá. Quando a gente fala, já volto aqui nessa conta, que nós vamos ver o seguinte, como que é feita essa conta é uma doideira, e um professor de direito como eu não vai ser hábil para explicar isso, mas aqui eu me coloco como verdadeiro colega de vocês e tento entender a cabeça da organizadora. NP, que é nota promissória? Não, aqui é a nota padronizada, é igual o número de acertos, o número que você acertou na prova, mas a média do grupo. Não dá para saber a média do grupo. É isso que altera. E o desvio padrão, vezes 10 mais 50. Vocês vão ver que existe uma continha, logo a gente vai falar sobre ela. Importantíssima para saber uma nota mínima que a gente vai ter de tirar. Claro, a gente está falando em prova objetiva, prova discursiva, mas quanto vale, hein, professor? Aí é que tá, pessoal. A prova discursiva, veja, lembra que a prova discursiva, havia 2 questões para a área judiciária, não é? São 2 questões de conhecimento técnico-jurídico. Então vai ser uma coisa assim, de conhecimento da área jurídica, que está lá no conteúdo programático, tá bom? Professor, todo trabalho pode ir pelo ralo se eu não trabalhar bem essas questões. Pode. O senhor não vai deixar a gente na mão. Vamos fazer uma coisa. Primeiro, a gente explica as regras. Depois, diante do exposto, nós vamos traçar formas de vencer o nosso inimigo. Tá bom? O polo de classificação é interessante. Muita gente fica lutando e perguntando, mas tem poucas vagas, é cadastro reserva, professor. Isso não serve para nada. Gente, para que uma organizadora colocaria analista judiciário? Olha o que ele está falando, ó, que você vai ter até a posição para fazer a parte de correção, ó, em Bauru, ó, 290, 1.500 em Campinas. O analista judiciário, o executor, até o 100º aqui, ó, em Bauru, em Campinas, aqui, ó, 50, 50, 100, 120. Para que eles colocariam tanta gente? E olha como a coisa vai aumentando, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Para a área administrativa, o conhecimento, ó, o polo de classificação, ó, até a posição 600. Pessoal, 600 para um cargo que não vai chamar ninguém? Para de ficar acreditando nisso. É um tribunal, pessoal. É um tribunal, vai chamar gente sim. Procure o histórico das últimas chamadas para você ver como é que funciona. A coisa vai chamar muita gente, vocês vão ver. Muito bem. A redação, ela vai de 0 a 100 pontos. Tem uma nota mínima de 50, mas ó, não te preocupa com isso, porque se tirar a nota mínima, vai complicar. É esta que vai definir a tua vida. Ah, posso tirar uma nota medíocre na objetiva e detonar em redação? Eu não disse isso. Você precisa tirar uma nota boa. Eu vou explicar, na minha concepção, o que é boa. 75%, 80% e uma redação muito boa. Redações dos alunos que têm chance, pessoal, passam de 75, 80. Estou avisando. Não vamos mentir. É um trabalho árduo. E muita gente vai passar? Sim. Só tem muito aluno lá? Muito. Tem até um depoimento de uma caríssima aluna que vocês vão ver aqui na palestra ou em qualquer outro momento aí que possamos nos encontrar. E vão ver vários colegas que passaram. Então não tem de ter essa coisa, não dá, professor, eu não sou japonês. Não, dá sim. Vamos lá. Técnico. Olha o polo de classificação, porque vai ter redação também, né? Para o técnico, ó. Olha aqui, ó. Bauru. Olha Campinas, gente, 2.000. Para que um concurso que não vai chamar ninguém vai ter de corrigir
tanta parte dissertativa assim, né? Então comece a pensar que o que você está ouvindo por aí de gente dizendo, eu não vou fazer, depois que você passar, vão falar, você teve sorte, né? Gente, olha, para vocês terem uma ideia de quanto vale uma redação, olha quem que eu vou analisar, TRT 12ª região. Professor, o senhor errou. O senhor deve falar da 15ª e não da 12ª. Aí é que tá. Nos mesmos moldes de regra, foi o concurso de Santa Catarina feito pela Carlos Chagas. Você quer saber o quanto vale uma redação? Então olha isso. Olha o primeiro colocado, isso está lá no Diário Oficial. Eu peguei aqui, eu só coloquei aqui, acho que é Igor o nome da pessoa aqui, o primeiro, mas eu coloquei ILMDS para, sei lá, de repente a pessoa não quer colocar o nome dela aí, tem inveja, as paredes têm inveja e tal, tá? E outra acho que é Ricardo aqui, 179. Mas olha que coisa interessante, a nota desses caras. Esse foi o primeiro, tá, Na prova objetiva, olha o que aconteceu aqui, Na prova objetiva, ele fez 281. Senhores, com todo respeito, bastante parecido com a nota, esse aqui em primeiro, né? E esse aqui em 179, tá? Gente, quase a mesma nota. Professor, como assim 280? Tem uns cálculos loucos que eles fazem, que essa NP, a NP aqui, a nota, deu mais ou menos 300, acho que de máximo aqui, sei lá, deve ter sido isso mesmo. Mas a grande questão é a seguinte, olha a nota da redação do cara que ficou lá atrás, 165. Olha a nota de redação, gente, do sujeito que pegou em primeiro, 100%. Assim como a Adriana, que foi a primeira colocada aqui do TRF 3 de São Paulo, minha aluna, doce de pessoa, também tirou 10. Muito bem. Também, né? Aula com a professora Ivani, né? Pedroso, vamos lá. Redação 100. Ok. Olha o que aconteceu. A nota final aqui, foi para 380 e não foi por conta daqui, foi aqui que pegou, é aqui que alterou tudo. Moral da história, nota final, olha aí, tudo por conta da maledita aqui. Quer dizer, o sujeito ficou 178 para trás. Professor, mas isso aconteceu com um cara da área judiciária. Para técnico, pode ser pior, porque o número de inscritos para técnico é maior. Professor, qual é a tática então? Gente, a tática então é a seguinte. Você sabe, olha aqui, eu quero fazer uma... Muitos são convocados, professor. Olha, pessoal, em 2009, dá uma olhada aí o número de convocados, 2009 no TRT 15ª. O analista 517, o executor 97, a área administrativa 113 e técnico 1109. Ok. A nota final de um analista judiciário, executor e um técnico é simples fazer, pessoal. Aquela conta doida que é difícil. A nota final, olha o que ele fala aqui, Nota final, prova objetiva, fez lá 80 questões, tal. Você tem lá aquele peso 1, peso 3, mais discursiva, não é? Mais a outra discursiva. São duas, lembra, para analista? Essa é a nota final. Professor, pera lá. Se eu tenho uma nota final que é isso, mais isso e mais isso, poxa vida, isso aqui tem muito peso mesmo, muito peso mesmo, porque se elas valem de 0 a 100, então você imagina, numa conta maluca, que se aqui for 300, né, vamos imaginar, o máximo daqui é 100, e aqui mais 100,
repare, né? Se a pontuação for 500 no universo, isso e isso equivalerão, se são 200 de 500 possíveis, a 2/5 de uma prova. Repare o que eu tenho razão, porque olha aqui, ó, só que eu não sei qual vai ser a nota, a média. A nota final do analista administrativo. Veja bem, olha o raciocínio. Não é objetiva, mais a discursiva e mais a redação. Tá? Então eu tenho isso, mais isso e mais isso. Então a mesma coisa. Eu vou ter uma redação, ou a discursiva aqui, que pode passar de 25% da nota final. Olha de técnico como é mais simples fazer a conta. Ó. Nota final é igual a objetiva mais a redação. Então quer dizer, na pior das hipóteses, ou sei lá, essa redação ela pode bater 1/4, sei lá, 1/3 da prova, no outro caso ali. Senhores, pelo amor de Deus, tem de fazer uma prova boa aqui na objetiva? Claro que tem, claro que tem. Não há dúvida que tem de fazer uma prova boa por aí. Mas eu garanto a vocês, se o sujeito passar, e eu tenho de passar na FCC. Outra coisa, ó, agora eu vou falar um pouco de matéria. Esse trabalho vai ser completo. Eu vou falar um pouco de matéria com vocês, né? Do que cai, o que não cai, desses 5 cargos específicos que eu vou analisar: o técnico administrativo, especialidade segurança, o técnico administrativo, o analista judiciário formado em direito, o analista oficial de justiça avaliador, né? Trabalha externamente, é oficial de justiça, né? No estado, só que ali na área federal, mais chique, né? Ok? E o analista da área administrativa, 5. Muito bem. Agora, vamos colocar aqui, ó. Professor, hoje é dia... quantos dias nós temos mais ou menos para a prova? 72 dias mais ou menos para a prova do dia 15 de dezembro. Temos de organizar bem o nosso dia. Para de cálculos hercúleos. Como assim? Aquelas coisas assim, quer ver? Ó? Eu já faço assim mesmo, porque eu não gosto desses negócios que não dá certo, né? A pessoa vem, quer ver? Põe na tela, porque eu gosto... A pessoa pega e fala assim, ó, 70 dias, professor, eu vou estudar 7 horas por dia. Então são 490 horas. Você trabalha, se não trabalha, você às vezes não rende 7 horas. Se não rende, você tem um nino, como eu tenho um filhinho de 2 anos, e eles precisam da gente, e a gente precisa deles. Eu, no meu caso, ainda preciso mais dele, porque eu não aguento vê-lo. E aí eu pergunto, é duro. Como é que você faz? Tem gente que foge de casa para estudar. Isso mesmo. Eu tenho alunos, né? Eu trabalho tanto em curso online e tal, que tem de se trancar no quarto para estudar online, gente. Por quê? Porque o pessoal acha que você está fazendo nada, não é? Acha que você... Porque concurseiro tem as 2 fases, pessoal. Quando você não passou ainda, você sofre, você é chamado de, é o vida mansa, tal. Quando você depois passa, a pessoa fala, o quê? Você está ganhando 8 mil líquido, mas você está trabalhando com droga? Então, veja, você vira o rei da família, né? A tua mãe, que nunca te deu apoio, leva a tua foto na feira e fala, olha minha filhona. Aquela velha nunca, tô brincando, não fala assim da mãe, porque falar mal da mãe dá azar. Eu não costumo depositar um dinheirinho lá de vez em quando, porque não, mãe é mãe, gente. Mãe é mãe, pai é pai, a gente tem família, né? Tu reencarnaste no local onde você pediu, com as vestes que você pediu. Então, por favor, honra a tua evolução. Voltando para cá. Então, para com esse papinho de 7 horas por dia. Professor, eu consigo, ó, quer ver uma continha fácil, ó? Eu consigo, professor, 2 horas e meia por dia. Eu consigo 1h30 de manhã, acordo mais cedo, 1h30
à noite. Ótimo. 2h30 vezes 5 na semana, deu 12h30. Sábado você consegue o quê? Sábado eu consigo 4 horas, professor. Mais 4. Mais 4. Domingo, tu consegues 4? Professor, eu vou ter domingo de descansar. Consegue 4? Consigo. Deu 20h30. Vamos arredondar isso aqui para 21 horas. Poxa, tá aí. 21 horas. 21 horas por semana dá, dividido por 7, só para ter a média, eu tenho 3 horas por dia. Se eu tiver 3 horas por dia, vezes... Não vou pôr 70, vamos pôr 60, por exemplo, ó. Eu tenho, ó, vezes 70, né, que eu vou ter, vai ter dia que o sujeito vai estudar mais, ó. Eu vou 3 vezes 7, 21, 200, mais de 200 horas. Só para você ter uma ideia que um planinho desse dá para cumprir. E muita gente sabe que no domingo não vai render só 4, porque se tem força de vontade, vai render 6, 7 no domingo. Porque vai acordar cedo, antes de ir à missa, vai estudar. Depois vai à missa e volta e estuda de novo. E se o seu filho ficar bravo com você, você senta com ele e faz assim, ó. Papai está estudando por você, a mamãe está estudando por você. E eles também agem por imitação. Não é? Então, portanto, se falas palavrão, falarás também seu filho. Mas se consegue ver a luta, ele também verá. Não é? Então, vamos lá. Estou com a maneira do professor Marco, não é? Ok. Então, agora vamos às matérias. Vamos passear um pouco nas matérias. Professor, põe aí. Ó, gente, esse edital não é pequeno. A parte de técnico, quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A parte de técnico... Ó, aqui, ó, abrir. Parte de técnico administrativo. Você tem a parte comum, língua portuguesa, regimento interno e matemática. Vai ticando aí no seu edital, pessoal. Isso aqui é a parte geral. Depois vem as específicas. Professor, para técnico, administração geral e pública? Sim. Constitucional, administrativo. Dentro do direito administrativo aqui, ó, vem a 8.112, a 8.429, as leis específicas. Calma, você vai ler e vai conhecer esse universo. Ninguém precisa fazer aula, eu dou aula de constitucional, dou aula de administrativo também, mas quando a gente começa a dar uma aula para concurso, nós que somos especialistas em concurso, né? Graças a Deus tem mais de 15 anos nisso. Quando você trabalha com isso, a gente já fala na primeira aula, ninguém aqui vai ficar perito em constitucional, mas em provas de constitucional sim, é diferente, tá bom? Não precisa estudar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é? A Constituição em Portugal, a Constituição na Alemanha, não, ok? Muito bem. Agora, direito do trabalho, processo do trabalho, lógico que cairia, orçamento público, né? Eu sou de uma época que as escolas, quando eu falava assim, ó, temos de dar parte de orçamento, aí eles falavam assim, é nível médio, pra que dar orçamento para nível médio, para preparatório, nem tem edital ainda, mas é uma tendência, que tendência é o diabo, entendeu? Agora, eles não sabem o que fazer, porque nunca prepararam esse pessoal, né? O pessoal tem dificuldade em português, imagine orçamento, e aliás, uma dica em português, provas de FCC não são provas da VUNESP, com todo respeito à VUNESP. Não são provas da FORRIL, não. A prova da FCC, em português, ela é um pouco sutil do ponto de vista de interpretação, tá bom? Beleza. Professor, e o analista executor? Gente, não é fácil, não. Além do português, regimento interno, cai para tudo. Matemática. Não, professor, área jurídica, eu sou da área jurídica. Eu sou da área de direito, não vai cair matemática. Cai. Não, tá brincando. Então toma cuidado com a empáfia, com a arrogância. Se você é da área jurídica e não conseguir aqui, ó, mínima em administração pública, que você não sabe nada às vezes, e nem em matemática, e também ignora o regimento interno, como é que vai fazer, filho? Tudo bem? Então cuidado, a vida não se resume apenas nessas. Tem de observar o todo. Professor, isso aqui que o senhor está movendo, constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil, previdenciário, isso é grande? Isso é muito grande, ok? Então, portanto,
Há cursos que vocês vão ver que os colegas vão trabalhar com pontos específicos do edital para revisão por meio de exercício. Se você nunca fez teoria, eu não sei o que você vai exercitar, mas enfim, tem de buscar aquilo que é melhor para você, tá bom? E às vezes uma teoria mais compacta com exercícios a posteriori. Você tem de buscar aquilo que é melhor. Eu entendo que se você quer fazer um trabalho bom, pelo menos você precisa ter um contato com a teoria também, tá bom? Mas isso é muito pessoal, mas se nunca viu matéria, aí não dá nem para falar. Claro que precisa da teoria. O analista administrativo, você vai ter as mesmas matérias aqui para parte geral, né? E a parte de administração pública é um pouco mais pesada, constitucional também cai e tal. Professor, volta para mim lá naquele primeiro cargo, qual? Lá na parte do técnico em segurança. Esse aqui, professor, olha, aqui nos outros não vieram 8.112. Não é que não vieram. A 8.112, neste cargo aqui de técnico especialista em segurança, ela veio explicitamente aqui nos conhecimentos gerais. Mas em outros momentos ela pode ter vindo dentro de administrativo na parte de específica. Portanto, aqui ela vale um pouco menos. Lá ela vale um pouco mais. Por quê? Porque lembra que peso 1 nas gerais, peso 3 nas outras. Então precisa tomar cuidado para separar o seu tempo. E é claro que aqui tem coisas, matérias mais específicas. Tudo bem? Beleza? Volta para cá. Gente, entendido então? As matérias estão aí. Você sabe o que precisa fazer, separar aí material, busque no planalto.gov, baixe a Constituição, os artigos específicos, tá? Todo mundo tem o direito de começar de algum ponto. O que não pode é, isso aqui é demais para mim. Vale a pena a luta. Vocês sabem quantos TRTs nós temos no Brasil? 24. Se não passou nesse, logo tem. Professor, é isso que eu não estava entendendo. Tá aberto um TRT, tem uma prova do TRT dia 15. Semana passada eu vi notícias do TRT de Santa Catarina. Gente, TRT tem toda hora. O que precisa ver é o nível do aluno, se é bom. Se toda hora ele se prepara mais ou menos, o resultado dele é mais ou menos. Então, por favor, faça um trabalho sério, porque as matérias, português, a parte aqui de matemática, administração, constitucional, administrativo, 8429, 9784, essas matérias, pessoal, elas voltam a ser perguntadas. Gente, vocês viram que cai aqui para técnico nível médio? Orçamento, que já caiu até em redação, orçamento na Constituição. Na área jurídica, ficar esperto com a redação, que às vezes a redação cai falando sobre literatura, e o cara não sabe escrever absolutamente nada sobre a literatura. Tá bom? Beleza? Gente, agora, professor, quero desejar a todos boa sorte, né? Um trabalho brilhante para todos vocês. Agora, eu quero falar um pouco mais com os meus alunos, né? Que trabalham já comigo aqui no NEAF. O que vocês vão preparar, professor? Eu vou trabalhar com os pacotes do TRT 15, tá? Eu vou trabalhar com o técnico, com o analista judiciário, o analista judiciário executor e com talvez com o especialista em segurança também, verdade. O técnico, o analista administrativo, o oficial de justiça avaliador, né? Então, eu vou trabalhar com todos eles. Professor, vai ter teoria? Sim. Professor, eu peguei um curso avulso lá, já do direito do trabalho. Vai ser o que vai estar aqui? Sim. Só que tem uma coisa. Claro, fique tranquilo. Fique tranquilo. Se você, de repente, se antecipou e pegou uma matéria isolada de agora, do projeto Tribunais, ouve bem o que eu vou falar. Nós vamos fazer o abatimento proporcional ao valor do pacote. Por quê? No pacote, eu vou tentar fazer um valor acessível para todas as pessoas. Quantas horas mais ou menos, professor? Olha, eu entendo que em torno de 160 horas nós vamos trabalhar para o técnico analista administrativo e para o analista judiciário um pouco mais. Professor, quem vai trabalhar com a gente? Olha, isso vocês estão muito tranquilos. Por quê? Em português vocês vão ter
mais de 35 horas com o professor João Marcos de Camille Gil, professor de Brasília, experientíssimo, e vai fazer um trabalho brilhante com vocês, especialista, vai por mim. A parte de regimento interno, nós vamos trabalhar com um colega, professor Fábio ou professor Douglas, preciso ver qual deles que vai trabalhar especificamente a matéria. Por quê? Principalmente o professor Fábio, porque ele já é do TRT 15 e conhece bem a estrutura. Parte de matemática, José Luiz de Moraes, autor da Saraiva, professor famosíssimo, festejado. Administração pública, vamos trabalhar com dois colegas, professor Márcio de Gestão de Pessoas e professor Leandro Ferro, que passou recentemente, além de outros concursos, no concurso do ICMS. Senhores, professor de constitucional é o professor Alessandro. Por quê? Porque ele vai dar um pedaço da aula, dividindo com o professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que vai trabalhar um pedaço lá que eu pedi, tomara que o doutor Luiz Carlos consiga, procurador da República, gente boníssima, vem trabalhar uma parte de controle e de teoria constitucional com a gente. Direito administrativo, nós vamos trabalhar com várias mãos. Professor Felipe Lizardo, analista do TRE, professor Marco Aurélio, procurador da Fazenda, professor Eduardo de Jesus, que é procurador autárquico, e tá bom, né? Pelo amor de Deus. E Direito do Trabalho e Processo, professora Isabelle Gravatá, Mackenzie, Rio de Janeiro. Orçamento, professor Marco Antônio. E professor, pois não, redação, é mesmo a professora Ivani Pedroso, que trabalha aí com vocês? É a professora Ivani Pedroso. Porém, em todas essas matérias que a gente vai trabalhar com o pacote, pensa que é fácil chegar no professor Felipe Lizardo e falar para ele que gravou para mim a 8.112, do artigo 1º a 182, fantástica lei, e ter de cortar um pedaço dela, pedaço não, gente, quase 4 pedaços dela, para que a lei coubesse em 5, 6 horas. Professor, mas senão não dá, quase 15 horas de 8.112, e o resto? Pois é, nós temos uma data de prova. Eu também quereria 300 horas para analista, 250 para técnico, mas não dá. Quem fizer um plano desse é só fazer a conta de quanto tem para estudar. Não dá. Então, por favor, vocês vão perceber que foi adequado ao que nós podemos fazer para trabalhar. Professor, pois não. Quem vai dar na parte de analista civil? Professor Clilton Guimarães, procurador de Justiça em São Paulo. Quem vai dar processo civil? Doutora Ailton Cocuruto, procurador de Justiça em São Paulo, esplêndidos professores, juntamente com o professor Eduardo de Jesus e também com o doutor Clilton. Vai ser uma matéria, processo civil é muito grande. Professor, quem vai dar direito previdenciário para a minha área jurídica? Vai ser o professor Hermes Arraes, que vai trabalhar com a parte de previdenciário, procurador do INSS. Então tem uma equipe excelente, porém eu preciso que você me ajude. Em todas essas matérias, sentiu dificuldade, às vezes existe uma matéria mais completa que você pode observar. Exemplo, assistiu a aula, por exemplo, do Dr. Hermes lá de 15 horas, sei lá. E de repente quer se aprofundar. Existem modos até se você quer se aprofundar ou se você tem ali 10 horas por dia para fazer o seu trabalho. Professor, fala filho, vou fazer TRT 2. Devo começar? Cara, pelo amor de Deus, o pessoal que ficou esperando, não é trabalhoso começar de agora? Então, comece fingindo que é o TRT 2. E ó, sebo nas canelas. O TRT 15 vai chamar muita gente. Faz um trabalho bacana. Gente, nós temos primeiros colocados e muita gente está vindo para cá porque sabe a força que o NEAF tem em tribunais. Vocês vão ver alguns depoimentos de alunos, né? Acho que alguns até deixei aqui na palestra. Vocês vão ver uma colega, uma moça de ouro, de coração boníssimo, inteligência ímpar, uma menina genial, que além de passar ainda levou o querido irmão, os dois, lá da minha cidade, não onde nasci, mas onde vivi, Birigui. A Rafaela vai falar um pouco com vocês depois aí. Que bacana, a Rafaela passou
em quinto, em sétimo, em 1 e 10º, no mesmo concurso técnico e analista, quando foi São Paulo. Hoje é analista, vai falar um pouco da carreira e dá um pouco de, vamos lá gente, vamos estudar. Enfrentou os dois, mesmo de técnico, de analista, passou nos dois e escolheu. Entrou primeiro de técnico, depois assumiu de analista e logo, logo será do Ministério Público do Trabalho, da magistratura, porque não para. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o edital é grande? É. A chance é boa? É. E não pensa pequeno. Estudar para tribunal é a decisão mais inteligente possível. Por quê? TRT, TRF, TRE, sempre tem. Tem 24 TRTs, filho. 24. Ó, 24 Tribunal Regional do Trabalho. Depois tem 5 TRFs, que talvez vá para 9. Tudo bem? E 27 TREs. Então a chance de você enfrentar um concurso cada 2, 3 meses é muito grande. Concorda comigo que uma hora, português, raciocínio lógico, constitucional, processo civil, uma hora entra na cabeça. Você começa a rachar. Então, por favor, não deixa ninguém tirar o brilho do aluno de querer aprender, de querer passar. Estudando ou não no NEAF, por favor, não desista, faça um trabalho bacana, tá bom? Entra lá, www.neafconcursos.com.br. Vou repetir, porque antes era o Alessandro Ferraz, o site, www.neafconcursos.com.br. Que Deus ilumine os senhores. Professor, e quando saem os pacotes? Ou amanhã, sexta-feira, que dia que vai ser amanhã? Deixa eu ver aqui, dia 4, ou para comemorar 5 de outubro, né? Aniversário da nossa Constituição, no próprio sábado já vão ter os cursos. Beleza? Já tem muita coisa gravada e outras a serem gravadas. Graças a Deus tem mais de 80 horas lá já para o pessoal ir aproveitando. Gente, sucesso para vocês, tá bom? E desculpem se eu estou com o rosto um pouco cansado, mas foi por conta de todo esse trabalho aí de entender bem o edital para poder passar para vocês de forma correta. Deus ilumine o trabalho de vocês, me perdoem por ter me estendido por tanto tempo. Dá uma olhada depois no depoimento aí.